complicado, tão complexo, em que tem tantas coisas ruins acontecendo, guerras, fome, corrupção, assassinatos, tantas coisas ruins acontecendo, nos mostre, Senhor, o lugar em que podemos estar e ver a Tua glória passar, e ver a Tua glória se manifestar, Senhor, e pelos olhos da fé, que possamos ver a Tua glória, em nome de Jesus. Presença, a minha alma se alegra na fenda da rocha, Senhor. Quero ver Tua glória, bem de perto Teu trono, conhecer o Teu rosto, meu Salvador. Na fenda da rocha eu me sinto seguro e me esqueço do mundo em Tua presença, Tua presença. Na fenda da rocha, Senhor. Na fenda da rocha, em Tua presença, ó Deus, eu quero estar a contemplar. Na fenda da rocha, na fenda da rocha, em Tua presença, ó Deus, eu quero estar a contemplar. Na fenda da rocha. Na fenda da rocha, em Tua presença, ó Deus, eu quero estar a contemplar. Na fenda da rocha, Mais uma vez. na fenda da rocha, em Tua presença, Deus, eu quero estar a contemplar. Na fenda da rocha, eu quero estar a contemplar. Na fenda da rocha. Amém. Que possamos encontrar esse lugar. Nós vamos cantar agora sobre um amor que nos atrai, não um amor que nos prende, não um amor que nos é imposto, não um amor que nos fere, mas um amor que nos atrai gentilmente à presença de Deus. Quando a gente olha para a cruz, não a cruz física, mas a mensagem da cruz. Essa mensagem da cruz é uma mensagem que nos atrai. A verdadeira mensagem da cruz é sobre graça, sobre amor, sobre salvação. Permita-se ser atraído, ser atraída por essa mensagem que é gentil, que traz paz, que traz esperança, traz vida eterna.
olho para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar, meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado com seu amor. Merecida vida, de graça recebi por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida e eu estava condenado, mas agora pela cruz, aleluia, eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu Graças a Deus. Pode tomar o seu lugar, sente-se. Antes de nós passarmos para a parte da ministração, nós vamos orar por alguns pedidos de oração. Em especial, nós vamos orar pela Aparecida. Eu vinha comentando no carro que anteontem eu estive em contato com ela e a filha dela
voltou ao hospital e agora está fazendo tratamento novamente. Há poucos dias ela deixou a UTI, passou mal e voltou para o hospital agora. Vamos pedir a Deus que tenha misericórdia e abençoe essa família. Vamos orar pela saúde também da Lilian. A nossa irmã não pôde estar aqui hoje e nos pediu oração. Vamos pedir a Deus que ministre sobre ela paz, segurança, esperança. Vamos orar por todas as pessoas que estão enfrentando algum problema de enfermidade, seja ele psicológico, seja ele fisiológico, seja ele espiritual. Nós cremos no poder de Deus para curar enfermidades. Feche os teus olhos e ore juntamente comigo. Senhor, nós oramos nessa hora, invocamos o Teu nome sobre todas estas pessoas que precisam neste momento de uma cura, precisam de um milagre. Eu oro a Deus em especial pela filha da nossa irmã Aparecida. Sabemos que humanamente falando é algo muito difícil, quem sabe uma barreira intransponível. Mas quando nós cremos em Ti, a Tua palavra nos garante, clama a mim e eu responderei. Sabemos que o Senhor age de maneira miraculosa e ao mesmo tempo o Senhor é Deus que orquestra as circunstâncias, usando pessoas para nos abençoar. Oramos, ó Deus, abençoamos esta família e pedimos a Ti, conduz, Senhor, esta moça ao tratamento correto, coloque as pessoas certas no caminho dela, que em nome de Jesus ela encontre orientação para tudo o que necessita fazer e ao mesmo tempo, Senhor, enche esse coração de fé e de esperança. Enche esse coração de certeza de que em Ti, Senhor, nós nunca perdemos. O Senhor sabe o que é melhor para a nossa vida. Eu peço a Ti uma bênção especial sobre os seus pais, para que eles tenham da Tua parte esperança, fé, confiança, assim como a Tua palavra nos ensina, dizendo que aqueles que confiam em Ti permanecem firmes. Que em nome de Jesus eles recebam esta fortaleza. Oramos pela Lilian, oramos por todos aqueles que estão enfrentando um problema de saúde, seja ele fisiológico, psicológico ou até mesmo espiritual. Quantas pessoas estão em cadeias e precisam de uma libertação. Quantas pessoas estão em tratamentos que não têm solução. Quantas pessoas estão passando, ó Deus, pela dor da enfermidade. Quantas pessoas estão nesse momento clamando por ajuda, clamando por misericórdia. Nós nos unimos em oração e pedimos, ó Deus, abençoa e manifesta a Tua graça sobre todos. Manifesta o Teu querer, que sobre todos e sobre tudo prevaleça a Tua vontade. Nós oramos em nome de Jesus. Graças a Deus. Queridos, a nossa meditação de hoje se encontra no livro de Êxodos, capítulo de número 2, a partir do verso de número 1. Mas antes, eu quero dirigir aqui um convite a todos que estão nos acompanhando online e que gostariam de ofertar. Você pode fazer isso por meio do nosso QR Code, nós vamos enviar depois nas mensagens aí do culto. Você pode fazer a leitura do QR Code ou do link que nós enviarmos e fazer a sua oferta para contribuir com todo o trabalho que está acontecendo aqui em Miami e pelo mundo. A nossa igreja já está prestes a ser inaugurada e nós temos algumas prioridades. Dentre elas está ornamentar o nosso espaço e deixar tudo arrumado para que nós possamos iniciar os nossos cultos em Miami Downtown. E ao mesmo tempo, as obras sociais da igreja que acontecem, levando alimento, roupa, distribuição de comida para as pessoas que estão em situação de rua, e você pode contribuir com esse trabalho. Faça então a sua oferta. E todos aqueles que estão presencialmente aqui são convidados a ofertar no nosso gasofilácio, que é aquela caixa que está lá atrás, é uma caixa de ofertas. Vocês podem passar ali e deixar a sua oferta no final do culto. O nosso texto de hoje, em Êxodos, capítulo de número 2, nos fala nada mais, nada menos do que uma das pessoas mais importantes da história na perspectiva religiosa. Há quem diga que 3 homens influenciaram a humanidade de uma forma grandiosa. Um deles chama-se Moisés. Moisés dizia, a lei é tudo.
Na perspectiva religiosa, Moisés desenvolve um papel fundamental tanto para o cristianismo quanto para o judaísmo, quanto também para o islamismo. Moisés é um personagem importantíssimo na história religiosa. A segunda pessoa foi Jesus. Jesus dizia: o amor é tudo. A pregação de Jesus se estendeu e tomou tão grande proporção e de uma maneira tão rápida que hoje nós dividimos a história da humanidade entre antes de Cristo e depois de Cristo. E até mesmo algumas nações que não acompanham o mesmo calendário fazem citação e menção ao antes de Cristo e ao depois de Cristo. E a terceira pessoa que influenciou grandemente a humanidade foi Einstein, que dizia: tudo é relativo. O primeiro, a lei é tudo. O segundo, o amor é tudo. E Einstein aparece e diz: tudo é relativo. E com a lei da relatividade nós temos então uma revolução na humanidade em todos os aspectos. Bem, hoje nós não vamos falar sobre Einstein, mas nós vamos focar a nossa mensagem, a nossa meditação de hoje na pessoa de Moisés. E o texto diz assim, Êxodo capítulo de número 2, verso de número 1 ao verso de número 10. Foi-se um homem da casa de Levi, e casou-se com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz a um filho, e vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e pinche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que haveria de suceder com o menino. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. E abrindo-o, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: este é menino dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-mo. Pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: porque das águas o tirei, este será Moisés. Esse texto é um texto maravilhoso e que nos traz uma narrativa que retrata muito bem como Deus tem os seus planos e como Deus orquestra as circunstâncias para que estes planos aconteçam. Há uma palavra que eu gosto muito, que é a palavra desígnio. Deus trabalha por meio de desígnios. E um desígnio é mais do que uma vontade, é mais do que um desejo. Desígnio significa ter um projeto, ter um plano e ter a capacidade de executá-lo. Eu já disse várias vezes aqui para vocês que Deus não tem apenas em sua mão, em seu coração, o desejo das coisas, mas Ele tem o poder de efetuar as coisas. E a maneira como Ele trabalha é orquestrando circunstâncias para que tudo convirja para a sua vontade. Há um texto em Romanos que nos diz o seguinte: tudo veio por Deus, tudo é para Deus e tudo voltará para Deus. A Ele seja toda a glória. Moisés fazia parte de um plano divino para a salvação e restauração do povo de Israel que estava cativo na terra do Egito. Porém, antes de Moisés assumir esse posto, assumir essa responsabilidade, a narrativa bíblica nos diz que algo milagroso aconteceu desde o seu nascimento. Nessa época, as mulheres hebreias estavam proibidas de procriarem.
Isso porque o povo judeu já estava tomando conta do Egito e havia uma preocupação com a quantidade de hebreus no Egito. Começou-se então uma contenção da população hebreia. Veja bem, uma pessoa da casa de Levi se casou. Lembre-se dessa palavra, casa de Levi, porque a partir dessa palavra a gente começa a entender a perspectiva dos judeus em relação ao sacerdócio, porque todo sacerdote passa a surgir da casa de Levi, que é o levriato. Nós dizemos que todos aqueles que vinham da descendência de Levi eram consagrados a Deus para serem sacerdotes. E o sacerdote é aquele que tinha a responsabilidade de fazer o que eu estou fazendo aqui, de guiar o povo e ensinar o povo. Porém, o sacerdote naquela época, ele fazia tudo isso porque ele intermediava as relações entre a humanidade e Deus. O sacerdote, então, recebia as queixas do povo e levava para Deus. Por isso, naquela época, as cerimônias religiosas não eram feitas com o sacerdote virado para as pessoas. O sacerdote virava para o altar, junto com todos vocês, ele ficava virado para lá. Mas antes de fazer isso, ele ouvia uma por uma das pessoas. E as pessoas diziam: eu estou passando um problema de enfermidade, eu estou passando um problema na minha família, eu estou com uma dúvida sobre tal assunto. E ele ouvia todas as queixas do povo. Reunia todas estas petições, todos os pedidos de orações, as reclamações também. Tinha gente que chegava revoltada com Deus. Eu quero que Deus me explique o porquê que isso está acontecendo, porquê que na minha casa as coisas estão assim. E o sacerdote ouvia todo mundo, recebia tudo isso e ia até o altar. E então, nas suas cerimônias, ele entregava para Deus. Por isso, no altar ficava algo chamado incensário. O incensário era como se fosse, como nós conhecemos, um braseiro. E esse braseiro ficava com brasas acesas. O sacerdote levava sempre incenso. E o incenso daquela época não é o incenso que nós conhecemos hoje, que é aquele filetezinho, aquele pauzinho, não era assim. O incenso era nada mais do que a erva curtida e triturada. Cada uma das ervas tinha uma simbologia e até hoje tem para o povo hebreu. Ele pegava essas ervas trituradas e secas e quando ele virava para o altar, o incensário com brasas acesas, ele começava a jogar as ervas sobre as brasas. E à medida que a brasa ia queimando o incenso e aquela fumaça ia subindo, representava então todas as queixas, as orações do povo sendo levadas à presença de Deus. Esse era o levriato. Todos que vinham da casa de Levi, então, passariam a ser sacerdotes, aqueles que recebem do povo e levam para Deus. Moisés surge, então, dentro de um contexto no qual Deus já está conduzindo as coisas para que da casa de Levi surja uma pessoa que será esse sacerdote, que será este que vai guiar o povo, receber as suas queixas, receber as suas reclamações e levar para Deus. Mas, como nós sabemos, nada acontece facilmente na visão humana. Seria tão bom se todas as coisas acontecessem num passe de mágica, uma vara de condão. Eu quero e aconteça e assim seja, e tudo acontecesse magicamente, mas não é assim que funciona. Por várias vezes, a maneira como Deus age nos confunde. A maneira como Deus trabalha causa estranheza à vida humana. E a Bíblia chega a dizer: Deus é Deus de mistérios. Paulo chega a dizer o seguinte: Deus pega as coisas pequenas deste mundo para confundir as coisas grandes. Deus pega as coisas que não são para confundir as que são. Ele pega aquelas que são humildes para confundir aquelas que se julgam sábias. É uma maneira totalmente diferente de agir. E com respeito a Moisés, Moisés nasce dentro de um contexto em que o seu nascimento
não era bem visto. O seu nascimento não seria celebrado. Moisés não teria uma festa. Hoje nós fazemos as festas o baby shower, como que é? Festa de bebê? Festa de fralda. Chá de fralda. Não fazemos o baby shower, o chá de fraldas, pelo contrário. Moisés nasce dentro de um contexto em que todos precisavam guardar silêncio, segredo. Ninguém poderia saber do nascimento de Moisés. Perceba que a mãe de Moisés e a sua irmã e tantas outras hebreias estavam numa situação complicadíssima. Eles já esperavam a promessa de Deus, de que Deus traria ao mundo alguém que os restauraria à sorte, que os livraria. E quem sabe Moisés seria essa esperança, ou quem sabe as outras mães pensavam a mesma coisa. O meu filho que nasceu agora pode ser o Salvador de Israel. Todos precisavam guardar segredo. Não poderia ter celebração, não poderia ter festa na casa. Moisés nasce dentro de um contexto em que celebrações não eram bem-vindas. E nesse contexto, duas mulheres desenvolvem um papel fundamental. Uma delas foi a mãe de Moisés e a outra a sua irmã. A mãe de Moisés é o tipo de pessoa que, quando enfrenta circunstâncias difíceis, quando enfrenta problemas na vida, sabe ser paciente, mas não se torna complacente. É tão sério isso, porque nós nos vemos nessa história. Vivemos circunstâncias N's durante a vida, circunstâncias difíceis. E eu já disse aqui por várias vezes, nunca compare problemas. Não existe termômetro de sofrimento. Às vezes o meu problema parece pequeno aos teus olhos, mas para mim é um monstro. Eu não posso dizer para você, não, o seu problema é menor do que o meu, porque nós somos um universo em si e reagimos às coisas de maneira diferente. Às vezes aquilo que parece tão fácil para mim, para você pode ser uma coisa intransponível. Então nós não medimos problemas e não temos um termômetro para dizer se isso é menos sofrido ou aquilo é menos sofrido. Fato é, todos nós enfrentamos dificuldades, todos nós temos problemas na vida, todos nós temos desafios. E estes desafios precisam ser encarados. A questão é como nós reagimos aos desafios. Há circunstâncias que estão fora de nós, que nós não conseguimos mudar, mas podemos mudar a maneira como nós reagimos a estas circunstâncias. E a mãe de Moisés escolheu fazer uma coisa que nos serve de lição. Eu preciso ser paciente, mas não posso ser complacente. Ser complacente é aquele que aceita as dificuldades sem uma ação, sem pensar. É aquele que entrega os pontos muito fácil. É aquele que simplesmente desfalece diante de qualquer adversidade que surge. A mãe de Moisés, ao contrário, chama sua filha e diz, olha minha filha, nós vamos bolar um plano. Olha que interessante. Vamos pensar em algo, porque nós estamos em uma situação difícil, mas nós não podemos nos entregar a essa situação. Nós não podemos nos entregar a este problema. Nós precisamos fazer algo. Quantos aqui se lembram de um ditado que as pessoas sempre diziam que estava na Bíblia, mas na verdade não está na Bíblia, tá, gente? Faça a tua parte, que eu te ajudarei. Isso não está escrito na Bíblia, mas retrata uma verdade bíblica. Precisa haver da nossa parte uma ação. Aquela lei da toda ação promove uma reação é verdadeira, biblicamente falando, viu? Quando nós agimos, existe da parte de Deus uma reação a favor daqueles que não se prostram diante das adversidades. A mãe de Moisés entendeu que precisava fazer algo, então ela pensa, eu preciso ser paciente porque é uma promessa de Deus, mas eu não posso ser complacente, eu não posso me entregar a essa situação. Então o que vamos fazer?
chamou a sua filha, porque juntas estariam mais fortes. E aqui é uma outra lição para a nossa vida. Quando enfrentamos dificuldades, enfrentamos situações que não conseguimos resolver sozinhos, nós precisamos pensar no coletivo, porque a comunhão faz força. A comunhão nos ajuda a vencer dificuldades. Ter alguém com quem você possa contar, ter alguém com quem você possa conversar, ter alguém com quem você possa pensar junto em estratégias. Isso ajuda. Há pouco tempo atrás, um dos hashtags que fez muito sucesso é Together Stronger, que significa juntos mais fortes. Quando nós nos juntamos, quando nós nos unimos, nós fazemos força. Nós conseguimos pensar melhor. A comunhão nos ajuda a ter clareza sobre as situações, porque quando eu estou envolvido em muitos problemas, eu tenho dificuldade de pensar e analisar as coisas. E quem sabe, alguém que não esteja passando pelo problema, mas pode me ouvir e conversar comigo, esta pessoa tem uma visão mais sóbria sobre as coisas, porque afligidos pelos problemas, nós temos o nosso discernimento comprometido. E discernimento comprometido é como com quem está com labirintite. Nós andamos cambaleando. A gente não sabe acertar o rumo. Quando o discernimento está comprometido, a gente não sabe tomar decisões acertadas. Precisamos então entender que essa comunhão nos ajuda a prosseguir. Em meio às dificuldades, entenda, você não precisa lutar sozinho. Há irmãos, há família, há amigos, há pessoas com quem você pode contar, há pessoas que você pode chamar e dizer, eu preciso da sua ajuda. E não é vergonhoso dizer que precisamos de outra pessoa. Não é vergonhoso dizer que precisamos de ajuda. Você quer uma prova disso? O homem mais santo para o cristianismo, o homem mais puro para o cristianismo, o homem mais sábio para o cristianismo, o homem mais poderoso para o cristianismo, chama-se Jesus, que é o centro do cristianismo. E quando ele estava prestes a ser preso, ele chamou os seus discípulos e disse, venham comigo ao Monte das Oliveiras, porque eu preciso orar. Mas eu não posso fazer isso sozinho, eu preciso de vocês, velem comigo. Jesus subiu ao monte e chamou seus discípulos para compartilharem do seu momento de angústia. Se o homem mais santo para o cristianismo, mais poderoso, mais sábio, mais tudo para o cristianismo, não teve problema em reconhecer que precisava dos seus amigos, por que é que nós temos dificuldade de dizer, eu preciso de você? Eu preciso da sua ajuda. Não é vergonhoso precisar de uma outra pessoa. E a mãe de Moisés, mesmo estando em uma posição de ser mãe, de ser superior, a matriarca, reconheceu que precisava da ajuda de Miriam, sua filha. Chame então sua filha para bolar um plano juntas. Ela chamou, pediu ajuda. E mais do que isso, ela acreditou que era possível. Acreditar que é possível é difícil, não é? Porque tem hora que as circunstâncias tentam roubar essa esperança, tentam roubar essa perspectiva. Dependendo do que nós vivemos, dos problemas que nós enfrentamos, nós nos sentimos exauridos, ao ponto de dizer, é algo que não tem solução, é algo que não tem jeito. Em 2016, eu recebi uma ligação de uma irmã da igreja que disse, Pastor Marvel, há uma amiga minha que está precisando de uma oração. E eu gostaria de levá-la até lá para que a gente orasse com ela e com a família. Ela está passando por um problema de enfermidade. Nós fomos. Ao chegar na casa dela, ela disse que estava com um problema de saúde, mas que ainda não havia sido diagnosticado
com certeza, ela não tinha um diagnóstico claro de qual era o problema de saúde que ela estava enfrentando. Mas ela precisava de oração, porque o médico suspeitava de um câncer. Nós então chegamos à casa dela, oramos, conversamos com a família, falamos do Evangelho, falamos do amor de Cristo e dissemos: creia no Senhor Jesus, creia, porque a Bíblia nos garante, aquele que crê em Jesus será salvo. Mas não é essa salvação que nós às vezes colocamos como um cenário de mágica, no sentido de que Jesus vai curar todas as doenças e vai resolver todos os problemas, mas é porque Ele traz aos nossos corações uma paz que ninguém pode dar, uma certeza, uma segurança que ninguém pode instaurar em nós. Oramos com ela. Passado alguns dias, o diagnóstico saiu. Ela estava com um câncer já do tamanho de um abacate na sua barriga. E o médico então disse: vamos iniciar o tratamento. Passado alguns dias eu recebo uma ligação e alguém diz: Pastor Marvel, venha fazer novamente um culto no lar. Nós fomos nesse culto no lar. A família inteira reunida, nós oramos, todos choraram, sentindo a presença de Deus. Rafael estava comigo, outros irmãos da igreja estavam ali. Foi aquela comoção, as pessoas chorando e dizendo: nós cremos em Deus, nós cremos em Jesus, a nossa família é de Cristo. Oramos, abençoamos, houve uma paz, uma tranquilidade, uma certeza, não de que as coisas mudariam magicamente, mas algo sobrenatural estava acontecendo naquela família, uma paz que eu não sei explicar. Saímos de lá, passado mais alguns dias, eu recebo uma ligação e dizendo: Pastor Marvel, a fulana de tal acabou de passar mal em casa e desceu para o hospital. O senhor pode ir lá no hospital para orar com ela? Eu falei: vou. Nós fomos. Quando nós estávamos saindo de casa para ir ao hospital, recebo outra ligação dizendo: ela acaba de falecer. Chegamos em frente ao hospital, estava a sua família reunida, os seus pais já estavam a caminho, todos estavam tristes, mas ao mesmo tempo, todos estavam sentindo aquela paz que nós não sabemos explicar. Uma certeza que nós não sabemos explicar. Não é a certeza de que o câncer sumiu, porque o nosso desejo é esse. O nosso desejo é quando a gente ora por alguém que está com uma enfermidade, arrancar aquela enfermidade e ver a pessoa bem. Mas entenda, Deus tem uma maneira de trabalhar que não é a nossa maneira. E às vezes a salvação que Ele traz para nós não é a maneira que nós queremos, mas é a maneira dEle. Estar com Deus é salvação, queridos. Estar em paz é salvação para quem está vivendo uma vida de tormento, uma vida de dor, uma vida de sofrimento. Aquela família sentiu isso. Imagine você que, segundo o diagnóstico do médico, um câncer do tamanho de um abacate é praticamente impossível de ser curado, já se espalhou, já tem metástase pelo corpo, o sofrimento que ela passaria, as dores que passariam. Para alguns pode não ser salvação, mas a impressão que eu tive e a certeza que eu tive no dia que fiz o velório dela, porque nós fomos ao cemitério e fizemos o velório, é que realmente ela recebeu paz da parte de Deus. Rafael esteve lá e nós cantamos. E a sensação que nós tínhamos é que eles tinham sido abençoados. A sensação que nós tínhamos, a presença de Deus estava ali. Acreditar que é possível não significa dizer que as coisas vão ser realizadas da maneira que eu quero. Mas acreditar que é possível, porque nós cremos em um Deus que é Deus de mistérios, e Ele tem a sua maneira de resolver as coisas. O que importa é que Ele está trabalhando, o que importa é que Ele está agindo, não é a maneira como as coisas vão acontecer, mas é que elas vão acontecer. É crer em Deus ao ponto de dizer: eu creio em Ti, Senhor. E entrego os meus problemas em Tuas mãos, e eu sei, o Senhor está trabalhando.
O que fazer então diante das adversidades, diante dos problemas da vida, quando nós temos que construir um coração sábio para agir? A primeira coisa é, se você está em uma situação que não sabe o que fazer, a Bíblia nos aconselha em Tiago, capítulo de número 1, verso de número 5. Aquele que não tem sabedoria, peça a Deus, porque Deus deliberadamente dá sabedoria a todos. Precisamos aprender com pessoas sábias. É bom ouvir pessoas mais experientes, porque pessoas que já passaram por problemas semelhantes ou por problemas diferentes também podem nos orientar, dizendo: olha, eu já passei por algo parecido com isso, e o que eu posso te dizer sobre isso é tal e tal coisa. Ouvir pessoas experientes, valorizar os nossos pais, valorizar os idosos, valorizar pessoas que estão à nossa frente. Pessoas que já viveram muito mais do que nós, é importante. Buscamos sabedoria divina, buscamos sabedoria humana, tudo isso para que em nós seja instaurado ou instaurada uma esperança ativa. A esperança ativa é aquela que crê no Deus do impossível e crê que o impossível pode acontecer, mas ao mesmo tempo nos ensina que nós não podemos ficar parados diante dos problemas. Precisamos agir. A mãe de Moisés fez algo, Jesus fez algo, Moisés fez algo, os profetas fizeram algo, sempre diante de situações difíceis, agiram. A minha mãe tinha uma maneira de dizer sobre problemas, contar os problemas da vida e nos ensinar. E uma vez ela me disse o seguinte: diante dos problemas, cresça. E eu demorei a entender isso. Diante dos problemas, cresça. Depois, lendo a Bíblia, eu encontrei o apóstolo Paulo dizendo o seguinte: se no dia da adversidade você se mostrar frouxo, fraco, pequena será a tua força. Veja bem, a minha mãe disse, diante dos problemas, cresça. Paulo diz, se diante da adversidade você diminui, a sua força será pequena. Ou seja, a capacidade de resistência, a capacidade de olhar as dificuldades da vida e dizer: você pode ser grande, mas eu vou peitar você. Eu vou peitar você. Isso é algo que pode acontecer na vida daqueles que creem em Deus, na vida daqueles que recebem sabedoria da parte de Deus, daqueles que caminham em comunhão. Nós crescemos diante das adversidades. E eu termino essa ministração de hoje com um texto de Isaías, capítulo de número 40, verso de número 31. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como de águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. A nossa esperança precisa ser uma esperança ativa, não a esperança complacente, aquela que vê as dificuldades diante de si e simplesmente aceita, abaixa a cabeça e diz: fica aí junto comigo. A esperança ativa nos ensina a dizer: as coisas podem ser diferentes e nós podemos fazer a diferença. Deus está conosco. Nós temos o Espírito Santo, nós temos uma comunidade, nós temos comunhão uns com os outros, nós temos família, nós temos irmãos, nós temos amigos. Nós vamos vencer. Seja grande, seja pequena a adversidade, nós vamos peitar. O Senhor está conosco. Coloque-se em pé nessa hora. Agradecemos, Senhor, pela Tua palavra. Agradecemos por Tua bondade e misericórdia. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a desenvolver essa habilidade como a mãe de Moisés. A habilidade de não simplesmente se calar diante dos problemas, de simplesmente baixar a cabeça diante daquilo que está imposto, mas de se levantar e dizer: as coisas podem ser diferentes. Eu sozinha não posso,
mas eu tenho família, eu tenho amigos, eu tenho irmãos, eu tenho uma comunidade de fé. Eu sozinha não posso, mas o Senhor está comigo, e quem tem Deus tem uma multidão ao seu lado. A capacidade, Senhor, de ver as grandes adversidades como uma oportunidade de crescer, uma oportunidade de aprender, uma oportunidade de aprimorar a nossa fé, uma oportunidade, Senhor, de cada vez mais nos aproximarmos de Ti. Problemas, dificuldades, enfermidades, portas fechadas, ações malignas, nada será capaz de roubar a nossa esperança, a esperança ativa daqueles que estão batalhando, daqueles que levantam todos os dias pela manhã e mesmo cansados, saem da cama dizendo: eu me levantarei nesse dia para vencer. Daqueles que estão afligidos pelas dores, mas estão batalhando, instaura em nós, Senhor, essa certeza e essa segurança, essa firmeza que só o Senhor pode trazer. Sobrenaturalmente, Senhor, nos abençoe nesta noite. Nós oramos em nome de Jesus. Luto contra vozes que me dizem que eu não sou capaz. Contra enganos que me dizem que eu não vou chegar lá. Meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor. A tua voz me lembra e me diz quem realmente sou. Diz que amados são, sem que eu me sinta assim. Diz que fortes são quando há fraqueza em mim, e que seguros são se fraco eu me sentir. Que não é só sal, pois eu pertenço a ti. Sobre mim, creio sim. Tudo que me importa agora é o que tua voz me diz. A minha identidade e valor só encontro em ti. Diz que amados são, sem que eu me sinta assim. Diz que fortes são quando há fraqueza em mim, e que seguros são se frágil me sentir. Que não é só sal, pois eu pertenço a ti. Sobre mim, creio sim.
seus pés e a mais ninguém. Te dei meus fracassos e as vitórias te darei também. Diz que amados são, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou quando há fraqueza em mim. Que seguro sou, se frágil me senti. Que não é só só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, eu creio sim, no que diz sobre mim. Creio sim, creio sim, eu creio sim, no que diz sobre mim. Creio sim. Amados e amadas, estenda suas mãos assim, que nós possamos sair deste lugar, deste culto, com a certeza de que nós não estamos sozinhos. Creia em Deus, creia em Jesus, creia na presença do Espírito Santo. Vão em paz e produzam frutos para a glória de Deus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e a consolação do Santo Espírito sejam com todos, desde agora e para sempre. E todos digam que o Senhor vos abençoe. Quero convidar, só mais um minutinho, quero convidar, a Ana tem algo para ler aqui. Para quem não sabe, esse é o mês a gente chama de Pastor Appreciate Month. E aí, Pastor Marvel, come back. Pastor, grande é a seara e grandiosa é a obra que Deus confiou em suas mãos. Cuidar do povo do Senhor com zelo, sabedoria e amor. Somos gratos pela sua dedicação ao longo dessa caminhada. Certamente, o Senhor recompensará e também cuidará de você. Parabéns. Amém. Muito obrigada. Vamos fazer uma oração. Obrigado. Vamos fazer uma oração. Se vocês puderem vir aqui para frente, vamos fazer uma oração por ele. Amém. Senhor, te bendizemos pela vida do pastor Marvel, te bendizemos, Senhor, por toda a trajetória que ele tem, por todas as pessoas que ele teve a oportunidade de pastorear e por todas as pessoas que ele ainda terá essa oportunidade. Que em nome de Jesus o Senhor fortaleça o teu filho, continuando dando sabedoria, discernimento, que em nome de Jesus ele seja, Senhor, cada vez mais próspero em seu ministério, seja usado de acordo com a tua vontade e que os seus planos se cumpram na vida dele e através da vida dele, em nome de Jesus. Amém. Obrigada. Que linda. Obrigado. Muito obrigado, gente. Obrigado. Que Deus abençoe todos vocês. Que feliz. Lindo. Obrigado.